Olá, tudo bem? Esta é a quinta aula do projeto Recoda. A lição é sobre composables e recomposição. Lembrando o seguinte, que quando você aprende tradicionalmente a programar, você fica só na teoria, você faz um monte de exercício bobo e aí depois às vezes você vai para a prática e não sabe como conectar. Aqui a gente está fazendo mais um aprendizado orientado a projetos, né? Nós escolhemos um projeto, queremos fazer a gravação por segmentos e a transcrição. E agora nós estamos fazendo uma engenharia reversa, nós estamos aprendendo a teoria. Por isso que eu pedi para a IA colocar até links da documentação, né? Parece que ela pôs só um nesses slides, mas vamos lá para nossa aulinha com a IA, com os áudios gerados com Clone Sua Voz SDK. A lição 0, mostrou o bloco setContent da MainActivity. A lição 0, mostrou o bloco setContent da MainActivity e prometeu. Vamos explorar isso em detalhes na lição 05. Chegou a hora. Nessa lição, vamos entender o que a anotação composable realmente significa, como o compose decide o que redesenhar quando o estado muda, e como o Recoda usa isso na prática do círculo que anima entre silêncio e voz, até o dialogue de renomear um segmento. Na lição 01 vimos que o bloco setContent é a ponte entre o mundo Android e o mundo Compose. O código coloca AppTheme envolvendo o RecorderApp, usando o trailing lambda. Quando o último parâmetro de uma função é uma lambda, ela pode ser colocada fora dos parênteses. O que não explicamos na época, o que torna AppTheme e RecorderApp diferentes de qualquer outra função Kotlin. A resposta é a anotação composable. A anotação composable transforma uma função comum do Kotlin em uma função que participa do sistema de UI do Compose. Uma função composable não retorna um objeto de UI, ela não cria uma view, não retorna um widget. Ela descreve como a UI deve parecer dado o estado atual. O Compose Runtime lê essa descrição e decide o que desenhar na tela. 3 restrições que o compilador garante. Primeiro, só pode ser chamada de dentro de outro composable ou do bloco setContent. Segundo, pode ser chamada múltiplas vezes o compose decide quando reexecutar. Terceiro, não deve ter efeitos colaterais diretos, como acessar arquivo, rede ou banco de dados. A analogia correta não é função que desenha algo, é função que descreve algo. O desenho é trabalho do runtime. Então, como eu falei em outros vídeos, teve muita inspiração do framework React, né? Aí que até eu pedi para ele deixar a documentação nos slides e ele traz aqui para essa documentação do Android Developer, né? O paradigma de programação declarativa, né? Aí explicando como que era originalmente, né, com Find View by ID e como que é com Composable. Eu ainda não cheguei a ler essa documentação, mas é bom que a IA vai apontando a gente para os lugares certos. Isso aqui vai ajudar a gente a construir um modelo mental apropriado para trabalhar com Jetpack Composable, que é a forma moderna de desenvolver Android já tem quase 5 anos, né? A ideia central do Compose é simples. A UI é uma função do estado. Dado um estado, a UI tem uma forma determinística. Quando o estado muda, Isso é a mesma coisa que o React, tá? Quando o framework do React foi criado, é o mesmo princípio. o Compose reexecuta as funções afetadas, isso se chama recomposição. O Compose não redesenha a tela inteira. Ele reexecuta apenas as funções composable, cujos parâmetros mudaram. Isso é diferente do modelo imperativo. No modelo antigo com views, você tem uma referência ao botão e chama button.text igual a novo texto. No Compose, você descreve que o botão tem o texto uState.label. Quando o uState.label muda, o Compose reexecuta a função e atualiza só o que mudou. Então, como a gente comentou no primeiro vídeo, né, essa variável uState ela é tipo reativa, né? Aí quando os campos dela mudam, que nem aqui o label, tudo vai obrigar o botão a ser renderizado. Aí tem um diagrama que quando o estado muda, quando fala de estado, é esse data class uState. O compose vai detectar, porque é uma variável de um tipo especial, né? E ele vai executar os composables afetados, que é onde está sendo usado o valor daquela variável, e atualiza aquele pedaço da tela de forma eficiente, de uma cascata de uma única direção.
O vadsection do Recoda é um exemplo direto de recomposição em ação. Ele usa o state.vadState para determinar a cor do círculo. O animateColorAstate recebe um valor alvo e retorna um state de color animado. Quando o state.vadState é vadState.speaking, o valor alvo é materialTheme. .colorScheme, .primary a cor de destaque do tema. Caso contrário, usa materialTheme.colorScheme.surfaceVariant um cinza neutro. O by antes de animateColorAstate é delegação de propriedade. Você lê status color diretamente como variável, sem precisar de .value. O twin de 300 milissegundos define que a transição de cor leva 300 milissegundos. O label é para ferramentas de debug identificar a animação. Então aqui vejo que isso aqui é uma chamada de método, ó. Esse método aqui, animateColorAstate, né, que é ele especial, e os parâmetros aqui tem if no meio, assim, ó, tem if, tem vírgula. Quem não está acostumado pode se confundir um pouco, né? Mas basicamente ele está dizendo que a cor da barra de status vai mudar se eu estiver falando ou não, né? E aí tem esse box aqui, que vai mudar a cor de fundo, que é essa variável aqui. Esse by é uma delegação para não precisar falar statusColor.value, né? Ele escreve statusColor diretamente e dá esse by aqui. E aí ele muda também o texto, que o texto aparece voz ou silêncio, né? De acordo com o status aqui. Então vamos para o próximo slide, né? Quando o SileroVad detecta voz e o iState.vadState muda de silence para speaking, o stateflow emite o novo iState. O Compose detecta que vadsection recebeu um parâmetro diferente e reexecuta apenas essa função. O SessionActionSection, o MetadataSection. A lista de segmentos, nada disso é recomposto. Isso é recomposição seletiva. O Compose reexecuta a menor unidade possível. A tela inteira não é redesenhada. Apenas a função cujos parâmetros mudaram é reexecutada. Aqui ele está dizendo que essa tela, que chama Session Details, ela tem 4 partes. A parte chamada vadSection, Session Action Section, Metadata Section e Segment Card. E veja que essas partes elas estão aqui agrupadas pelo esse item aqui, ó. Então tem vários itens, né? E aqui tem um último que chama itens, e aí os segmentos. E aí o Composable é inteligente o suficiente para quando a variável UIState muda, ele só vai mudar o bloco item que foi afetado, não vai mudar os outros blocos. É isso que ele estava falando, tá? Que ele é inteligente de não desenhar a tela inteira, sem necessidade. Essa divisão em funções não é apenas organização de código, é uma decisão de performance. Cada função composable é uma fronteira de recomposição. O Compose reexecuta a menor unidade possível a função cujos parâmetros mudaram. Se toda a tela fosse uma única função gigante, qualquer mudança de estado forçaria a reexecução de tudo. Dividindo em funções menores, o Compose pode isolar. O vadState mudou, só preciso reexecutar vadSection. A regra prática. Quando um bloco de UI reage a uma parte específica do estado, ele merece ser uma função composable, separada. Eu vejo que em vez de usar uma função gigante, ele tem 4 composables. O que eu também gosto muito de aprender com inteligência artificial é que ela nos apresenta o vocabulário correto, assim, né? Que nem tá falando assim, uma fronteira, né? Você vai se familiarizando com o vocabulário daquela tecnologia. Funções composable são reexecutadas. Variáveis locais são recriadas a cada reexecução. Como guardar estado local entre recomposições? O bloco remember diz ao compose: guarde esse valor entre recomposições. O bloco só é executado uma vez na primeira composição. Isso para quem já programa em React, em Web, vai lembrar claramente do setState, né? UseState, hook, aí tem o setState e a variável do state. É a mesma coisa, o mesmo princípio. A primeira vez que ele está executando a função, ele vai executar esse bloco, e as outras vezes ele vai pegar o último valor que a variável está, né? E tem esse remember. Nas recomposições seguintes, o Compose retorna o valor guardado. Mutable state of de false cria um objeto de estado observável. Quando o valor muda, o Compose detecta. Então esse linguajar, um objeto de estado observável, isso é a programação reativa, né? Que já tinha umas ferramentas antes que fazia isso,
mas o React e o Vue.js popularizaram mais esse tipo de programação. E recompõe o segment card. Sem remember, toda vez que o segment card fosse recomposto, show rename dialog voltaria para false, o dialog fecharia sozinho. O by é delegação do Kotlin. Em vez de acessar showRenameDialog.value, você lê e escreve diretamente como variável normal. Por que ele tem que ter esse ponto value? Porque uma variável normal, ela só tem um valor, né? E uma variável reativa, ela força a reexecução do composable, né? E para quando você quer acessar o valor dela, você tem que chamar o ponto value. E também, às vezes, tem um valor interno que você chama lá para dizer que a variável mudou, para você forçar, né? As peculiaridades do Kotlin eu ainda não estou familiar, estou mais acostumado a isso no JavaScript, né? Aí que ele traz mais um link para documentação. No momento apropriado eu vou colocar os slides para disponível assim no GitHub. Existe uma variação do remember que recebe uma chave. Remember com ShaveSegment.name. Quando a chave muda, o remember descarta o valor guardado e executa o bloco de novo. O segment card é reutilizado pela lazy column para cada segmento. Quando o usuário abre o dialog de renomear o segmento A e digita reunião, edited name se torna reunião. Se o card recompor com segment.name igual a reunião após salvo, queremos que edited name reflita o nome atual. Remember com ShaveSegment.name. Garante que toda vez que segment.name mudar, edited name é reinicializado com um novo nome. Sem a shave, edited name ficaria preso no valor antigo. A regra: use remember com chave quando o estado local depende de um parâmetro externo que pode mudar. Aqui está dizendo que tem duas sintaxes do remember, tem esse remember aqui, sem chave, mas tem que usar com chave quando no caso aqui eu quero que quando mude o segmento aqui ele recarregue, né? Quando o segment name muda, o remember vai descartar esse valor e vai executar esse bloco aqui, vai recarregar com um valor novo, né? Porque aqui no caso dos segmentos a gente tem vários cards, né? Eu imagino que seja por isso. Ainda também estou tentando entender, né? Mas é porque você pode renomear o nome do segmento, né? Então se você renomeou o nome do segmento, você tem que renderizar aquele pedaço de novo. O AnimateColorState recebe um valor-alvo e retorna um state de color animado. Quando o valor-alvo muda de cinza para azul porque detectou voz, o Compose interpola suavemente ao longo de tween de 300 milissegundos. Internamente, o AnimateColorState usa Remember para guardar o estado da animação. A cada frame, agenda uma nova recomposição com o valor intermediário. Você não gerencia o loop, declara o valor-alvo e o Compose cuida do resto. Porque existe um tipo de transição que é uma transição brusca, né? Você tem um desenho na tela e vai para outro. Aí aqui no caso é uma transição animada, né? E esse tween é um tipo de curva que vai ter uma duração de 300 milissegundos, então é a velocidade da animação. Aí ele está dizendo aqui sim que automaticamente ele vai mudar as cores, fazer a transição bem suave ao longo de 300 milissegundos, né? Ele está aqui, por exemplo, dizendo se o VAD state ele vale silêncio, então a cor é cinza. Aí quando ele muda para speaking, durante 300 milissegundos, porque são muitos frames por segundo, né? 30, 60 frames, ele vai pegando assim, a cor cinza vai transformando em azul, aí vai ficando azul, aí no final fica super azul, né? E essa variável, ela automaticamente reativa. O Disposable Effect executa um efeito colateral quando o Composable entra na composição e um cleanup quando sai. No VAD section, o código acessa localView.current, um composition local, que é um mecanismo para acessar valores do ambiente sem passar por todos os parâmetros. Funciona como variável de contexto implícita dentro da árvore de composição. O Disposable Effect com Shave Unit executa o bloco principal quando o VAD section aparece na tela, quando o state.isRecording se torna true, e o if inclui o VAD section. Ele define view.keepScreenOn, igual a true para manter a tela acesa durante a gravação. O bloco onDispose executa quando o VAD section sai da composição quando a gravação para. Ele define view.keepScreenOn
igual a false para liberar a tela. Disposable Effect com Shave Unit. A Shave Unit significa que o efeito não se repete, roda uma vez quando entra e faz cleanup quando sai. Esse aqui é parecido com o Use Effect do React, né? Aí ele está dizendo que ele tem acesso ao contexto, que ele consegue pegar qual view, porque você está lidando com um pedaço da tela só, né? Aí ele consegue pegar o contexto da view e deixar a tela ligada, porque quando estiver gravando a tela não desligar, né? 3 features do Kotlin e do Compose aparecem nessa lição. Primeira, by, que é delegação de propriedade. Por exemplo, var x_by_remember com mutable state of. Default se delega os métodos get e set de x para o objeto mutable state. Você lê e escreve x diretamente, sem ponto value. O Kotlin gera o boilerplate por baixo. Segunda, a anotação composable como modificador de tipo. Tecnicamente, a anotação composable muda o tipo da função. Uma função composable que não retorna nada não é compatível com uma função comum que não retorna nada. O compilador usa essa distinção para garantir que funções composable sejam chamadas apenas em contextos composable, verificação em tempo de compilação. Terceira, private funning composables. Funções composable privadas dentro de um arquivo não aparecem no escopo público. É a forma idiomática de criar subcomponentes internos como vedSection e segmentCard que só fazem sentido naquela tela. Isso é bem legal, que é aquela organização que a gente está acostumado a ter em código, né? De você não vazar uma abstração para onde não precisa aparecer. Aqui o boilerplate é um código padrão, assim, que aquele código é sempre igual. Então, para evitar que você fique digitando aquele, a linguagem provê umas recursos que você escreve uma sintaxe que ele vai automaticamente fazer um copia e cola do jeito completo de se escrever aquela construção, né? Resumo da lição 05. A anotação composable transforma uma função Kotlin em uma descrição de UI. O Compose reexecuta essas funções quando o estado muda. Isso se chama recomposição. Dividir a tela em funções menores cria fronteiras de recomposição, permitindo ao Compose reexecutar apenas o necessário. O block remember preserva estado local entre recomposições sem ele. Variáveis locais são recriadas a cada reexecução. Remember com chave descarta e reinicializa quando a chave muda útil. Quando o estado local depende de um parâmetro externo. O Animate Color State anima transições de valor, interpolando suavemente entre o valor anterior e o novo. O Disposable Effect gerencia efeitos com cleanup, executa quando o Composable entra e limpa quando sai. Na próxima lição, vamos conectar o ViewModel à UI como o CollectAsState transforma o state flow do ViewModel em estado que o Compose observa. Então, aqui que começa a ficar mais interessante. Eu não sei se exatamente esse é o tema da próxima lição, que às vezes ele inventa aqui, né? Mas esse state flow também é uma parte interessante do Compose, né? Porque ele, que nem está dizendo aqui, é a ponte entre o mundo reativo e o mundo declarativo, né? O declarativo é a declaração das telas. Então, para resumir essa lição, lembre o seguinte: o Compose permite fazer isso, que a UI vai ser em função do estado. O estado dessa variável uState. Então, quando a gente está falando de estado, a gente está falando também muito do ViewModel, tá? Que é ele que guarda o estado. Eu estou gostando muito dessas lições com IA, assim, acho que a gente consegue, numa aula real, né, você introduz exercícios e trechos de códigos mais completos. Mas se você parar pra pensar que o computador está fazendo tudo isso, os slides, o som, assim, eu acho que é muito reconfortante. Então, muito obrigado por terem acompanhado. Fiquem para as próximas aulas vão ser 20 lições, né? Eu vou tentar fazer umas 3 por dia sobre o Recoda.